A paz do Senhor Jesus a todos. O meu nome é Clara. Quero compartilhar com vocês um pouco do meu testemunho que Deus fez na minha vida e no meu casamento, né? Desde os 8 anos de idade que eu ia para a igreja com os meus pais. Casei aos 22 anos. E o meu esposo ele havia se convertido aos mais ou menos 6 anos, né? Que ele estava na presença do Senhor. Nos conhecemos no início de 2017. Começamos a namorar. Dentro de 8 meses, namoramos, noivamos e casamos. Foi tudo muito rápido, né? Éramos de estados diferentes, então eu fui morar no estado que ele morava após o casamento, né? Os primeiros 9 meses de casada foram os melhores da minha vida. E a gente vivia muito bem, sem brigas, sem desconfianças. Após os 9 meses, meu esposo decidiu sair da igreja. E tudo começou a desandar em nossas vidas. Muitas brigas e comecei a descobrir traições. Mesmo eu servindo a Deus, indo aos cultos, não conhecia a Deus verdadeiramente. Orava um dia sim, 2 semanas não. Às vezes dobrava os joelhos por 2 minutos, pois me sentia na obrigação. Mas não era algo em que meu coração sentia anseio. A Bíblia passava mais de semanas sem ler. Às vezes abria para procurar um versículo, para ler, porque se eu tivesse uma oportunidade na igreja, já teria algo para falar. Então eu entrei no deserto muito cedo no casamento, mas eu não tinha esse entendimento do que estava acontecendo. Deus sempre usava pessoas para falar comigo, né? Usava os seus servos para pedir que eu buscasse mais a presença dele. Eu até tentava, mas não tinha constância na busca. Me deixava levar por coisas vãs que ocupavam todo o meu tempo. Na época eu não trabalhava, somente minha esposa, então eu ficava mais em casa. E aí, fora os afazeres do lar, eu ocupava o meu tempo todo com TV e redes sociais, que eram coisas que não me levavam a nada, só me afastavam mais e mais da presença do Senhor. Em 2021 eu consegui um emprego em uma outra cidade. E aí, como meu esposo ele trabalhava autônomo, né, para ele mesmo, a gente decidiu ir embora para essa outra cidade, onde eu iria trabalhar também, né? E aí, as coisas só pioraram. Meu esposo saía sem mim, dormia fora, muitas brigas e descobri mais traições. Nesse mesmo ano, eu engravidei do nosso primeiro filho, que era muito sonhado e desejado por nós. Por um momento, eu pensei que tudo iria voltar a ser como no início do casamento, pois era o maior sonho dele ter um filho. E tentamos engravidar por 4 anos, né? Antes de 2021 eu engravidei, só que perdi, né, o bebê. E aí, em 2021, após 2 anos, eu engravidei novamente do nosso filho, que hoje tem 2 aninhos. E, infelizmente, cada dia que passava, nada melhorava. Até porque eu não tinha me dado conta que eu precisava buscar a Deus. Eu achava que o meu esposo precisava buscar a presença do Senhor, né? A gente, quando não entende, acha que só o outro que está errado. Mas eu também não fazia por onde ter a presença de Deus no nosso casamento e na minha vida. Como nessa cidade que a gente foi morar, não tínhamos ninguém para nos ajudar com o bebê, né, que estava para nascer. Resolvemos trazer os meus pais para morar com a gente, né? E aí eu e ele nos distanciamos mais ainda. Ele continuou a sair sozinho, né? E eu
só tinha tempo para trabalho, comprar um enxoval do bebê e dos meus pais, né? Cuidar deles. Depois que o bebê nasceu, eu me desleixei com a aparência, não dava atenção a ele, o meu esposo. Sempre foi uma mulher rixosa e chata, né? Até porque depois que a gente para analisar, é que a gente vem ver, né? Eu trouxe um pouco disso da minha mãe, né? Que quer mandar em tudo, quer que tudo seja do jeito dela. E aí eu me tornei essa mesma pessoa, com as mesmas características. E aí eu fiquei mais rixosa ainda, né? Após a gravidez. E eu não percebi o quanto eu e meu esposo estávamos distantes. Só me preocupava com o bebê, né? E com meus pais. Como sou filha única, minha atenção voltou para eles novamente, como quando eu era solteira. E aí, quando o meu bebê tinha 4 meses, eu fui demitida do emprego. E meu esposo não tem um emprego certo. Depois que a gente veio morar nessa outra cidade, as coisas não ficaram muito boas para ele financeiramente. E aí também estava ainda no final da pandemia, né? Então eu decidi voltar para a cidade que a gente morava antes, porque era cidade menor. Então eu achei que seria mais fácil para a gente conseguir viver. Mas meu esposo não queria voltar. E eu fui tola e não acatei a decisão dele, né? Não deixei que ele tomasse essa decisão como cabeça. Então fui embora e deixei ele só na cidade. E aí foi quando comecei uma busca para que Deus trouxesse ele, né? E comecei a orar de madrugada, comecei a ter uma busca maior. E aí Deus trouxe ele novamente. Só que aí eu fui deixando de buscar de novo. E aí foi quando ele voltou. Foi quando ele voltou. Aos poucos ele foi voltando novamente para a cidade que a gente já tinha saído. E eu não dava conta do que estava acontecendo. Cada dia que passava, nosso casamento só esfriava. E aí, quando foi no dia 9 de abril de 2024, eu descobri que ele estava morando com um OM. Infelizmente, né, eu abri brecha para isso. Porque ele morava em uma cidade e eu em outra. Às vezes a gente se via porque eu vim para cá, para a cidade que ele morava, e ele ia para lá também. Mas tudo muito distante, muito frio, não tinha mais, né, aquele amor, aquela vontade de estar perto como antes. E então, né, meu mundo desabou quando eu descobri aquilo, pois eu já havia descoberto algumas traições, mas ele sempre dizia que não me deixava, pois eu era a esposa dele, e eu acreditava nisso. Porém, me vi nessa situação sem saber o que fazer. Cheguei a achar até que iria morrer, pois só de imaginar criar nosso filho dessa forma, distante do pai, né, é algo que eu nunca imaginei. Então resolvi ir atrás dele, né, que estava morando em outra cidade, pois achava que com minhas próprias mãos eu resolveria a situação. Eu achei que eu conseguiria, de alguma forma, fazer com que ele voltasse atrás na decisão. Mas foi aí que ele me disse que não me amava mais, que não voltaria para mim. E aí a minha ficha começou a cair e que realmente ele estava decidido, que não queria mais o casamento. E foi aí que eu me rendi verdadeiramente a Deus. Comecei a buscá-lo com intensidade. Achei que não suportaria aquela terrível dor. Foi quando comecei a me dar conta dos meus erros e que eu precisava ser curada. Conheci o canal da Sol e também outros canais. E graças a Deus comecei a entender tudo o que eu estava passando. Então, né, peço desculpa aí, meu filho chegou aqui falando, né?
Então aí foi quando eu comecei a entender o que eu estava passando, né? Cada dia que eu assistia mais vídeos da Sol, Deus me abriu os meus olhos, né? E eu sou muito grata a Deus pela vida da Sol, porque os vídeos dela foram bênção na minha vida, né? E após 2 meses que a gente havia separado, então eu resolvi voltar para minha cidade natal, né? A cidade natal que eu morava antes de eu casar. Mesmo estando no deserto, né, eu pude ver o trabalhar de Deus e providência dele na minha vida. Pois fui aprovada em um concurso público. Ainda não fui chamada, mas fui aprovada para a área que eu concorri. Eu passei em primeiro lugar. Então, só tenho a agradecer a Deus, porque mesmo em meio ao deserto, Deus cuidou de mim. Nunca me faltou nada, nunca faltou nada para o meu filho. E Deus ainda me deu essa bênção que eu tanto desejava, que era ser aprovada em um concurso público, né? E o tempo passou e chegou o final do ano e seria o primeiro Natal sem o meu esposo, né? Distante dele. Achei que passaríamos o Natal distante, pois ele tinha OM e morávamos em estados diferentes. Ele me pediu que trouxesse nosso filho para passar o Natal com minha sogra, né, que mora em outra cidade também. Estava tudo certo para mim ir, levar o nosso filho. Porém, no dia 23, à tarde, ele mandou uma mensagem dizendo que queria buscar a gente lá de carro. E ele foi, né, na casa da minha mãe buscar eu e o nosso filho. E passamos o Natal juntos na casa da minha sogra. E agradeço a Deus por esse de repente, né? Porque ele dizia que não viajaria sem a OM, porém ele deu um perdido nela e foi sozinho. Então eu pude ver o trabalhar de Deus nessa situação. E até porque ele também não queria ficar nem perto de mim. E nesse dia eu já pude ver que Deus estava trabalhando. Vale ressaltar também que desde que nos separamos houve repúdio total. Ele não conseguia nem olhar para mim, só conversávamos sobre o nosso filho e eu continuava em constante oração, jejum em busca da palavra. Né? Tem dias que a gente fica um pouco triste, mas o Senhor vem e nos renova, reaviva a nossa fé nele, porque só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer o milagre, né? A gente com as nossas próprias forças não consegue. E quando a gente entende que só o Senhor pode fazer, o nosso coração ele fica em paz. Porque não adianta a gente colocar a nossa mão naquilo que é para o Senhor fazer. E no dia 11 de janeiro, meu esposo me mandou uma mensagem pedindo para que eu viesse embora morar com ele. Pude ver de perto de repente Deus. O homem que estava feliz, que falava em divórcio, ele falou 2 vezes em divórcio. Ele pediu que eu fosse 2 vezes atrás do divórcio. Eu disse que eu não iria, né? Como era ele que queria, eu não iria atrás. E aí, né, ele dizia que estava bem, que estava muito feliz, que não voltava mais, né? De repente me chamou para mudar de estado e morarmos juntos de novo, né? Para a glória de Deus. E eu também não perguntei, não questionei o que aconteceu. Só sei que o de repente de Deus me alcançou, né? Nesse início de ano. Então só tenho gratidão no meu coração, pois o Senhor fez milagre na minha vida e no meu casamento. Aos olhos de todos era impossível, as pessoas chegam e ficam palpitando, né? Não, deixa ele, deixa pra lá. Assina o divórcio, inclusive a esposa do meu pastor. Quando eu fui conversar com eles,
ela me orientou a pedir o divórcio. E isso é muito sério, a gente tem que pedir sempre orientação a Deus, porque não é fácil a gente entrar num deserto desse e ouvir dos pastores algo assim, né? No momento que a gente entra no deserto, a gente fica um pouco desnorteado. Então a gente tem que pedir orientação a Deus, buscar sempre a Ele. A orientação vem dele em tudo, né? Foram dias difíceis. Eu tive que deixar meu filho vir várias vezes para ficar com ele e a OM no caso, né? Não foi fácil tomar essa decisão, mas Deus me orientou a fazer isso, a deixar ele vir, porque ele sentia falta do pai, ele chamava pelo pai e eu sei que ele precisava ter o momento dele com o pai. E o pai precisava do filho também. Mas não foi nada fácil deixar ele vir, ficar com meu esposo e a OM. Mas Deus estava no controle de tudo. Deus estava no barco, né? Então eu pedi sempre orientação ao Senhor. E Deus fez o milagre e vai continuar fazendo, né? Eu creio que aqui, né, eu termino meu testemunho com esse versículo. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Né? Eu creio que Deus vai completar a boa obra na minha vida, na vida do meu esposo, né, que ainda não se voltou para Cristo, que ainda tem alguns vícios, né? Mas eu creio no Senhor que Ele irá completar a boa obra na minha vida, na nossa vida, no nosso casamento. E o nome dele será glorificado. O nome dele já está sendo glorificado, né? Porque foi o Senhor que fez. Não foi eu com as minhas mãos. Não foi eu indo atrás dele somente com a oração, né? Parecia que estava tudo bem do outro lado. E o silêncio às vezes nos corrói, porque a gente às vezes quer saber, meu Deus, quando vai acontecer, como é que vai ser? Senhor, está demorando, mas tudo é no tempo de Deus. É só uma fase de preparação para que quando Deus vier a fazer o milagre, a gente esteja preparado para receber, né? Porque, como tem muitos vídeos da Sol que fala, às vezes o esposo ele vem liberto, mas muitas vezes não vem. No meu caso, não veio. Mas eu creio no Senhor, que Ele está completando a boa obra em nome de Jesus. Que Ele abençoe a todos. Sou grata a Sol e a todos os administradores do grupo por ter me colocado no grupo. E depois que eu entrei no grupo, eu fortaleci mais a minha fé. Foi algo muito maravilhoso para mim. O Grupo Restaurar é uma família, então eu sou muito grata a todos. Que Deus abençoe cada um e que você não desista de buscar pela restauração da sua vida e do seu casamento, pois o Senhor é o Deus do impossível e de repente Ele pode fazer um milagre na sua vida. Que Deus abençoe a todos.